Fala fiel, final de jogo, Botafogo 3, Corinthians 1. Lamentável, né, mano? Jogo ridículo pra esquecer do Corinthians. Jogo tosco. E novamente voltamos pra zona do rebaixamento, né? Foda, né, mano? Mas vamos que vamos. O Corinthians que vai a campo hoje com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Bidu, meio de campo tava o Carrijo, Ranieri, Dom, o Lingard, Garro e o Uri no ataque. O Corinthians que começou o jogo assim, um jogo bem tosco, né? E logo com 6 minutos toma um gol, um chute de fora da área do Arthur Cabral, e que o Hugo não pula na bola. Simplesmente o Hugo não pula na bola. Muito comentarista, muitos ex-goleiros, muita gente tá falando que dava pra chegar na bola. E na minha opinião também, mano. Acho que dava pro Hugo ter pulado, dava pro Hugo ter feito essa defesa. É tipo aquele chute lá foi do De Bruyne, né, mano? Na Copa do Mundo de 18, que o Alisson até pula, mas acho que essa bola foi até mais defensável do que aquela. Aí beleza, né, mano? Corinthians logo em seguida quase faz o gol. Acho que foi uma cabeçada ali foi do Ranieri, Carriço, não sei. Quase fez o gol. E com 10 minutos, mano, o Botafogo vai tentar sair ali, tocando passe. O Ranieri rouba a bola. A bola sobra pro Lingard. O Lingard pega, toca pro Garro. O Garro faz o gol, é nóis, vamos que vamos. 1-1. A gente pensa, pô, agora vai, né, mano? Vamos pra cima. Não, mano. Por 23 minutos, o árbitro acha um pênalti que só ele viu, né? Beleza, tem uma mão ali do Gustavo Henrique, mas também tem uma mão do mano do Botafogo no André Ramalho. Então, uma bagunça ali que não foi pênalti. O VAR chamou, o árbitro viu, revisou o lance, não marcou pênalti. Vamos que vamos, né? Beleza. Aí depois teve alguns lances assim, de não muito perigo para as duas equipes, mas beleza. E com 30 minutos, Arthur Cabral faz um belo chute de fora da área, faz o 2-1. Mano, novamente o Hugo não pula, mas nesse lance eu até entendo. Esse lance eu acho que era meio que indefensável essa bola. Acho que o Hugo não chegaria, nem o goleiro do mundo acho que chegaria naquela bola. Foi um belo gol do Arthur Cabral, mas beleza, né? E, mano, depois disso aí não teve muitos lances não. Teve uma bola na trave do Ranieri, mas é isso. O primeiro tempo do Corinthians foi isso. Vamos que vamos. Aí no segundo tempo, quando ele faz uma mudança, o Diniz já faz uma mudança, né? Ele tira o Lingard, coloca o Caio César para dar mais velocidade. Vamos ver o que acontece. Não acontece muita coisa não, né? O Corinthians não cria grandes oportunidades assim. Garro, pelo amor de Deus, Garro, começa a cobrar falta, mano. Você é foda batendo falta, mas o que tá acontecendo, irmão? Mano, toda bola que você cobra tá batendo na barreira. Pelo amor de Deus, parça. E também teve um outro lance ali que o Garro cobrou um escanteio com a bola fora da linha. E o juiz, o bandeirinha, logo já viu, já falou pra acertar ali. Ele cobrou, o Yuri fez o gol, mas não valeu. Mano, qual que é a loucura desses jogadores de querer fazer isso aí, mano? Mano, pelo amor de Deus, cara. É um bagulho tosco que a gente tem que comentar que é foda, né? Mas é isso. O Corinthians teve esses lances no segundo tempo. Aí ali com 25 minutos. O Corinthians poderia até ter empatado, né? Porque o Corinthians tava tendo mais volume de jogo que o Botafogo. Mas não aproveitou, não criou uma oportunidade muito clara assim. O Diniz também fez algumas mudanças ali durante o jogo. Ele tira o Ranieri, coloca o André. Aí teve o terceiro gol. Aí depois, mais pra frente, mano, aqui é a hora que eu já não entendo nada e é uma crítica que eu faço e já não é de agora, desde o ano passado, mano. Você tem 2 meias no elenco. No elenco inteiro você tem 2 meias. Aí você começa o jogo com esses 2 meias. Pô, mas tem jogo que dá certo. Tem jogo ali, ó, contra o São Paulo, o Garro deu assistência pro Bidão. Bidão jogou bem também contra o Barra, junto com o Garro, que jogou pra caralho. Então quando dá certo é da hora, legal. Mas, mano, tem jogo que não encaixa. E principalmente, a maioria dos jogos, eles não aguentam jogar os 90 minutos, mano. Aí você vai entrar com os 2 de titulares e vai tirar os 2 durante o jogo. Pra quê, mano? Qual que é a loucura de fazer isso? Aí ele faz 3 mudanças. Ele tira o Bidon, coloca o Alan. Ele tira o Carrijo e coloca o Dieguinho. E ele tira o Garro e coloca o... Porra, a gente precisa fazer gol. A gente precisa fazer gol, mano. E coloca o Pedro Raul. É pra fuder, né, mano? Pra fuder isso aí. E basicamente foi isso, né? Basicamente foi isso. E o goleiro do cara dá um balão pra frente. Ramalho, mano. Que lance bizonho, cara. Que porra que o Ramalho passou na cabeça do Ramalho naquele lance. A bola vinha, ele...
Mas simula uma falta ridícula, os caras roubam a bola, vai, ele fica lá deitado no chão, igual uma... Aí os caras, vai, toca, fica, a bola sobra pra quem? Arthur Cabral novamente, mano. O Corinthians teve a proeza de tomar 3 gols do Arthur Cabral, mano. É pra fuder isso aí. Aí depois disso aí também, meio que acabou o jogo, mano. Depois disso aí, o Corinthians não teve nenhuma outra chance. O Botafogo ficou muito mais próximo de fazer um quarto gol do que o Corinthians fazer o segundo ou terceiro. O Hugo fez boas defesas ali, fez uma baita de uma defesa, a bola depois sobrou pros caras, o cara chutou, a bola bateu na trave. Basicamente foi isso, mano. Basicamente foi isso. O Corinthians perde esse jogo, vai pra 17ª colocação. O Corinthians entra na zona porque perdeu de 2 gols de diferença, mano. Se tivesse sido 2-1, o Santos tava na zona, não o Corinthians, né? Mas beleza, cara, Mano, a minha opinião não é hora de fazer histeria, de vai cair, mas é hora de abrir o olho. Eu acho que falta muito senso de urgência pra esse elenco, mano. E já não é de agora, é dos últimos 2 campeonatos brasileiros. O de 23 também, só que o 23 era um time mais ruim, mas eu acho que falta senso de urgência pra esses caras, né, mano? Tipo, a gente precisa somar ponto pra gente estar na parte de cima, mano. Essa tabela tá muito embolada, mano. A diferença do Corinthians pro quarto colocado é só 6 pontos, mano. Então, cara, eu acho que falta senso de urgência pra esses caras começar a somar pontos, pra começar a se afastar dessa parte de baixo, começar a olhar pra cima e parar de olhar pra baixo e focar nas Copas, né, mano? Porque se ficar querendo brigar pelo título das Copas, e tá nessa zona desconfortável no Campeonato Brasileiro, mano, é uma pressão maior ainda que, pelo amor de Deus, mano. Falta senso de urgência pra esses caras entenderem e falar, mano, a gente precisa sair dessa situação o mais rápido possível. E nesses 2 jogos do Campeonato Brasileiro que falta aí, um contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio, é indispensável a gente não ganhar esses 2 jogos pra pelo menos ter essa pausa da Copa mais tranquila. Porque se não ganhar esses jogos e passar a Copa do Mundo esses 40 dias na zona do rebaixamento, mano, a pressão, a mídia, o que eles vão fazer vai ficar bombardeando o Corinthians e criando uma pressão desnecessária, mano. Então, vamos que vamos. Mano, sobre o Yuri Alberto, mano, a gente precisa falar assim, porque hoje, com o que a gente tem no elenco, a gente vai sentir muita falta do Yuri Alberto. Vai ter muitas viúvas do Yuri Alberto, isso não tenho dúvida. Porque hoje, você tira o Yuri Alberto do time, quem que você vai escalar? Pedro Raul? Guinegão? No nível técnico, a nossa régua tá lá embaixo. Mas eu acho um erro o Yuri Alberto continuar jogando nesses 4 jogos, por conta que, mano, o cara vai sair. A torcida tem uma boa vontade do caralho com o Alberto, mano. A torcida tem uma boa vontade enorme com o Alberto. O Alberto, ele erra uns lances assim, bizonho. Ele erra pra caralho. Ele erra uns lances que a gente fala, meu Deus, Alberto, o que é isso? E logo ele faz um golaço, faz gol de clássico, faz gol de final. Então, por esses motivos, a torcida passa pano, a torcida apoia ele. Por quê? Porque, pô, o cara é esforçado, o cara não desiste, o cara ele erra, ele tenta de novo, da hora. Tem um vídeo meu aqui, mano, que eu falo do jogo contra o Flamengo ano passado. Que o Alberto passou aquele pênalti ridículo de cavadinha. Eu tava no estádio aquele dia e eu tava bem ali na leste inferior, mano, bem de frente. Ali do gol que ele errou. E aquele jogo fala, mano, que a torcida do Corinthians, e eu me incluo nisso aí, gritou o nome do Alberto antes do jogo começar, gritou o nome do Alberto durante o jogo, antes do pênalti, depois do pênalti que ele errou de uma forma ridícula, bizonha, e errou uma par de gol, gritou o nome dele depois do gol. Não, gritou o nome dele no intervalo, né? Quando volta no intervalo, ele gritou o nome dele depois do gol, mano. Aí eu falo isso aí no vídeo, eu falo, mano, sabe em que lugar do mundo você vai ter esse tipo de apoio? Em lugar nenhum, irmão. Você vai ver isso aí na prática. Quando você começar a errar esses lances bizonhos seu, onde você estiver. Agora, esse aqui, depois do gol, mano, qualquer clube no mundo vai te aplaudir, vai te apoiar. Agora, com tantos lances bizonhos que você erra, em lugar nenhum no mundo vai te apoiar igual a torcida do Corinthians te apoia, irmão. E você vai acabar jogando isso fora. Você quer sair, beleza. Mas não precisava ter falado naquele momento. Você criou uma pressão desnecessária pra você, principalmente, né? Porque você vinha de 9 jogos sem fazer gol. E a torcida ali te apoiando, te incentivando, acreditando em você. Aí você faz o gol e fala que vai sair. É foda, né, mano?
Eu já falei, mano, eu gostaria de testar o Memphis ali como centroavante, que é uma posição que ele joga na Holanda, o falso 9 ali, então eu gostaria de testar ele nessa posição, gostaria que o Diniz colocasse ele nessa posição pra gente ver o que acontece. Mas será que a gente vai contar com o Memphis também, né, mano? A gente não sabe se a gente vai contar com o Memphis nem depois da Copa, não sabe se vai contar com o Memphis antes da Copa. A gente não sabe se o Memphis vai jogar contra o Penharol, a gente não sabe se o Memphis vai jogar contra o Atlético Mineiro, a gente não sabe se o Memphis vai jogar contra o Platense ou contra o Grêmio. Faltam 4 jogos. E também, mano, é muito louco a gente pensar que, mano, o Memphis se arrastou o ano todo pensando na Copa do Mundo. Agora que falta 4 jogos pra Copa do Mundo, o Memphis vai correr, vai jogar pra caralho. É muita ilusão da nossa cabeça também achar isso daí. Vamos ver, né, mano? Vamos torcer pra isso daí. O Corinthians que pode ou não renovar com o Memphis. O Corinthians que deve dinheiro pro Memphis. Mas, mano, vamos ser sinceros. O Memphis Depay também, se for contar esse ano 2026, o Memphis Depay tem que pagar o Corinthians, mano. O Memphis tá devendo pro Corinthians. Porque ele usou o Corinthians como spa pra se preparar pra Copa do Mundo. Né, mano? O que o Memphis fez em 2026 pelo Corinthians? Porra nenhuma, mano. Mas é isso aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Os assuntos pra gente tá falando aqui, mano. Cadê? Garro que com o Diniz, né, voltou a apresentar um bom futebol, chegou à 9ª participação de gol em 11 jogos, né? Foram 1 gol e 8 assistências. Bom que o Garro esteja voltando a ser o Rodrigo Garro que a gente espera, né? Isso aqui, mano, eu vi no Instagram, né? Memphis convocando o Gaviões da Fiel para sua casa para discutir sobre renovação de contrato. Hugo desmentindo a mídia, dizendo que não existe acordo para sair. Que tem isso também, né? Tô falando aí que não é só o Hugo, não é só o Yuri que vai sair no meio do ano. O Hugo também tem um acordo ali para sair e ir pra Europa no meio do ano. O Hugo deu entrevista falando que não, que ele quer ficar, que ele tem contrato. Se espera, né? Vamos ver. Garro dizendo que é grato e que o foco dele é o Corinthians e as competições. É bom, mano. É bom a gente ver quem tá com a gente e quem não tá com a gente. Falei isso ano passado. O discurso permanece o mesmo. Quem tá com a gente, tá com a gente. Quem não tá com a gente é isso mesmo, mano. Segue sua vida. Tamo junto. Obrigado pelo serviço prestado. Isso aqui, mano, isso aqui é sobre o Corinthians tá alugado o estádio pro Santos, né, mano? Corinthians cobrou 950 mil pra alugar o estádio pro Santos. O Timão estima arrecadar ali 700 mil nesse jogo, né? O Santos que ficou com a arrecadação inteira para ele. O Corinthians ficou com o custo operacional do estádio. O Corinthians basicamente deu o estádio pro Santos, falou, ó, usa aí, usa pro Neymar ir pra Copa. Cara, e os caras, mano, a gente tem que comentar sobre, né, esse lance aí do Neymar ter sido substituído pelo quarto árbitro, né? O papel lá tava 31, o cara falou, não, é o 10. Tirou o Neymar. Cara, olha o nível da arbitragem brasileira, mano. Puta que eu pariu, que arbitragem lixo. E o Santos tem que se fuder, o Neymar no Santos tem que se fuder na seleção, mano. Hoje, eu espero e torço pro Neymar ir pra Copa. Torço pro Neymar pra Copa. Quem gosta é isso mesmo, beleza, mas eu gosto do Neymar. Mas no Santos eu quero que ele se foda, mano. E tá se fudendo muito. Puta que pariu, mas que arbitragem lixo, né, mano? Essa mensagem aqui, né, mano? Quem você acha que escreveu isso? Quem falou isso daqui, né? Se chega uma proposta boa e o jogador não quiser ficar no clube, não tem como segurar. Como você vai segurar um jogador que não quer trabalhar com você? Se chega uma proposta que atenda às necessidades do Corinthians e ele quer ir embora, como você segura? Mano, não tenho dúvida que quem só lê isso aqui, sem ver quem falou, pensa, pô, é o Andrés. É o discurso do Andrés Sanches, né, mano? Mas não, foi o Osmar Stable falando da saída do Yuri. Mano, olha como tá enraizado essa mentalidade medíocre, tosca, nos modos operantes do Parque São Jorge. Mano, é uma mentalidade muito ridícula. Jogador, quando quer sair, jogador tem contrato, irmão. Jogador, quando quer sair, o presidente fala assim: tá bom, ó, vai pagar multa, se não pagar multa, não sai. Continua jogando e já era. A Leila faz isso lá no Palmeiras, o Flamengo faz sair com os caras lá. Mas no Corinthians não, mano. No Corinthians é quem manda o jogador. É a vontade do jogador que se prevalece. É o sonho do jogador que se prevalece. Não é o escudo do Corinthians, não é a camisa do Corinthians, não, mano. É a vontade do jogador. Quando o jogador quer sair, não tem o que fazer. Diretoria medíocre e patética, mano. Isso aqui, mano, notícia boa. Ó. Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo marcou para a próxima terça-feira, dia 19/5, também conhecido como amanhã,
o julgamento de recursos apresentado pelo Corinthians contra a abertura do inquérito civil para analisar a possibilidade de uma intervenção judicial no clube. A investigação foi aberta em dezembro de 2025 pelo Ministério Público de São Paulo e está suspensa desde então, aguardando justamente a decisão sobre o recurso apresentado pelo Corinthians. Inicialmente, o que seria analisado em 27 de janeiro, mas acabou sendo retirado de pauta e adiado diversas vezes nos meses seguintes. A retomada da transmitação ocorreu apesar dos últimos dias, após relatos encaminhar o seu voto aos sistemas internos do Ministério Público. O inquérito é conduzido atualmente pelos promotores André Pascoal da Silva e Luiz Ambra Neto, responsáveis pela abertura da investigação após recomendação feita por Cássio Concerino, que lida diretamente com a apuração envolvendo gestões recentes do clube. Torcer, né, mano? Torcer para que essa intervenção judicial aconteça o mais rápido possível, tire esses ratos do Corinthians e a gente possa ter uma tranquilidade maior em relação a isso, né, mano? Poder profissionalizar, poder pensar para frente, olhar tudo de errado que foi feito lá atrás, prender esses vagabundos que fizeram todo esse mal pro Corinthians, esses caras que acharam que nunca ia dar nada, vai dar sim, mano. Já falei isso aí, no tempo de Deus você pode ter certeza que todos esses atos vão ser excluídos do Corinthians e muitos vão estar presos, mano. Torcer pra isso, né? Ai. Que mais, né, mano? Que mais falar? Acho que é isso. Que vamos. O Corinthians volta a campo agora aí na quinta-feira contra o Peñarol. Jogo lá no Uruguai. Jogo difícil. Mas se o Corinthians quer realmente conquistar a Libertadores, tem que aprender a jogar fora de casa. A gente somou pontos contra o Santa Fé. A gente ganhou do Platense lá na Argentina. E agora a gente vai em busca de uma vitória contra o Peñarol lá, né, mano? Pra mostrar a nossa força. Mostrar que a gente estamos sim na disputa. Estamos disputando ali a melhor campanha da Libertadores. Nosso objetivo é terminar em primeiro para poder decidir em casa. E somar o máximo de pontos nessa fase de grupos para poder decidir em casa o máximo de jogo possível, né, mano? Porque a gente sabe que a nossa força maior é justamente em casa. Mas não pode esquecer e não pode desaprender a jogar fora. Mas vamos que vamos, né? E depois desse jogo contra o Peñarol, domingo tem um jogo contra o Atlético Mineiro na Arena, pra gente poder ganhar esse jogo e sair da zona, se afastar dessa zona ali de baixo, né? Mas vamos que vamos. E é isso, né, mano? É isso. Comenta a opinião de vocês, deixa o like. É nóis, tamo junto. Vai Corinthians.